Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 38, diz assim: E aconteceu que, indo eles de caminho, entrou numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã, chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços, e aproximando-se, disse: Senhor, não te importas que a minha irmã me deixe servir só? Dize-lhe, pois, que me ajude? E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária, e Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Deus abençoe a sua palavra nos nossos corações. Oremos. Pai, em nome de Jesus, teu filho amado, nós te adoramos, Senhor, pelo privilégio que o Senhor nos concede mais uma vez estarmos aqui reunidos na tua casa para sermos abençoados em ouvir a tua palavra. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, nos dando discernimento, para que possamos não somente ouvir a tua palavra, mas que possamos praticá-la para a tua glória. Tira toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, todo o sono, tudo aquilo que não provém do Senhor, que venha tentar roubar a nossa atenção. Que a nossa mente, nosso coração e espírito sejam levados cativos neste momento até o trono da glória de Deus, no nome de Jesus. Aleluia. O tema da mensagem é urgente ou importante. Nós lemos aqui um texto muito interessante, um texto que tem muito a nos falar. Nós estamos inseridos num contexto, eu e você, todos nós estamos inseridos em um contexto. Que contexto é este? Nós estamos na Terra. A Terra é formada por nações. As nações são formadas por estados. Os estados são formados por cidades ou municípios. As cidades ou municípios são formados por bairros. Os bairros são formados por casas. E foi justamente neste contexto que Jesus aparece aqui, indo em direção à casa de uma família que muito lhe era querida, a família de Lázaro. Aqui neste texto só é mencionado o nome das suas duas irmãs, Marta e Maria, mas nós sabemos que elas eram irmãs de Lázaro, aquele mesmo que Jesus ressuscitou dos mortos depois de 4 dias. Mas o que mais nos chama a atenção aqui neste texto é que, diz a Bíblia, que Jesus, ele entrou numa aldeia. Seria mais ou menos como se ele chegasse em um bairro. Agora, por que eu fiz aqui essa citação de terra, nações, estados, cidades, bairros, até chegar na casa? Sabe por quê? Porque quanto maior for o país, quanto maior for o estado e quanto maior for a cidade, maior é a agitação, maior é a correria. Os irmãos, as irmãs que dirigem sabem muito bem do que eu estou falando. Há alguns anos atrás, pouquíssimos carros você encontrava pelas ruas. Eu digo assim, pouquíssimos, aqui uns 40 anos atrás, uns 30 anos atrás. Eu creio que a maioria de vocês talvez nem havia nascido, mas era mais ou menos assim. Hoje há uma correria, é uma tribulação, sabe? É muito barulho, muita agitação. Alguns anos atrás ocorreu o chamado êxodo rural. As pessoas saíam do campo e vinham para a cidade. Agora está acontecendo o contrário. As pessoas estão indo na contramão do êxodo rural. Agora é o êxodo urbano. As pessoas estão saindo das grandes cidades, das grandes metrópoles e indo para o campo.
para a roça. Nós estamos aqui no contexto do Brasil. A nossa nação é o Brasil. O nosso estado é Minas Gerais. A nossa cidade é Belo Horizonte. O bairro onde nós estamos localizados, Cardoso, região do Parreira de Cima. Estamos na casa do Senhor. E se Jesus estivesse também nos nossos dias, ele talvez estivesse encontrando o mesmo pano de fundo que ele encontrou aqui neste texto. Ou seja, duas pessoas vivendo uma realidade completamente diferente. E talvez, ao explanar sobre esta mensagem, você vai se identificar com uma dessas duas pessoas. Quais são as duas pessoas? Marta e Maria. E quando você olha para essas duas mulheres, você vai começar a pensar um pouco na vida. E você vai tentar ver o que realmente é urgente e o que é importante. Por isso o tema da mensagem: urgente ou importante? A Bíblia nos mostra claramente que quando Jesus entrou na casa de Marta, olha só, quem convidou Jesus? Foi Marta. Marta convidou Jesus. E quando Jesus entrou ali na sua casa, ele se encontra com Maria, a sua irmã. E diz a Bíblia que Marta, mais do que depressa, ela correu para poder servir a Jesus. Eu creio que se fosse aqui em Minas Gerais, eu creio que Marta tinha corrido para poder tirar um leite da vaca ou da cabra, tinha corrido para fazer um queijo, para fazer uma broa, um bolo de fubá, fazer um cafezinho, um chá, para poder servir a Jesus. Então ela estava agitada, estava correndo. Isabel, que ela estava atribulada, estava indo de um lado para o outro. Olha só, a intenção era boa, era servir Jesus Cristo. Mas o que mais nos chama a atenção é que a motivação dela estava completamente contrária àquilo que Deus quer de mim e de você. Às vezes nós achamos que ativismo, muita correria, muito trabalho é o que realmente agrada o coração de Deus. Nem sempre. Às vezes você fazer pouco, mas fazer o que realmente é importante, vai fazer com que você não se frustre e que você consiga ver também maiores resultados pelo trabalho que você tem desenvolvido. Então, Marta e Maria, elas nos ensinam a importância de nós fazermos uma análise pessoal para descobrirmos o que realmente é urgente e o que realmente é importante nas nossas vidas. Amados, aqui, nem tudo que é importante tem que ser urgente. Assim como também nem tudo que é urgente tem que ser importante. Existem situações, por exemplo, que você tem que resolver na hora. Não deixe para depois. Mas tem coisas que você pode deixar para depois. Tem coisas que vão apenas roubar o seu tempo, que vão apenas te trazer frustrações, que vão te trazer cansaço físico e espiritual, e vai fazer com que você deixe o que é importante de lado e priorize aquilo que é urgente, mas que de repente não é tão importante e que você pode protelar ou deixar para uma outra situação. Diz a Bíblia que Maria, ela estava sentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. Amados, eu disse no início o seguinte, que nós vivemos num contexto de muita correria, muita agitação. Nós vivemos numa grande metrópole. Belo Horizonte é, se não me engano, se não for a segunda, é a terceira maior capital do Brasil. É gigantesco, é muita correria, muita agitação, muita tribulação. E muitas vezes nós corremos de um lado por outro, e no final do dia, ou da semana, ou do mês, ou do ano, nós não conseguimos ver resultado do nosso trabalho. E é por isso que nós precisamos aprender com Maria. Enquanto Marta estava agitada, preocupada, ansiosa, Maria estava assentada
aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra. O que era mais importante ali naquele momento? Servir a Jesus ou ouvir a Jesus? Com certeza era ouvir Jesus. Mas Marta, ela não teve discernimento. Ela achou que o urgente e o mais importante era servir a Jesus. Mas Marta, ela nos mostra que nós não podemos ficar presos no ativismo com o propósito de agradar o coração de Deus, porque nós precisamos priorizar tarefas, nós precisamos priorizar aquilo que realmente é importante. Daqui a pouco nós vamos citar algumas áreas que são importantes para que nós possamos priorizá-las. Bom, e Maria? Maria nos mostra que nós não precisamos ficar agitados, preocupados, correndo de um lado por outro. Olha só o que Jesus nos fala lá em Mateus capítulo 6. Ele diz assim, ó: não andeis ansiosos por coisa alguma. Maria, ela não estava ansiosa. Em contrapartida, Marta estava correndo, agitada, preocupada, ansiosa, atribulada em servir bem o Mestre. Mas nós não podemos de forma nenhuma permitir que a correria do dia a dia, as intempéries, as preocupações venham roubar a nossa habilidade de focar naquilo que realmente é importante. Agora, o que é importante? Talvez aquilo que é importante para você não seja importante para mim, porque cada um de nós temos as nossas escalas de valores. Mas, biblicamente falando, existem sim alguns pontos que eu e você precisamos ter em comum para que a nossa escolha seja o mais importante e não o mais urgente. Porque, como eu falei, às vezes nós agimos com certa precipitação, tentando resolver algumas coisas que aos nossos olhos é urgente, mas que no final, depois de concretizada, depois de realizada aquela tarefa, nós vamos chegar à conclusão de que ela só nos roubou o tempo, não foi importante. E o que realmente prevalece diante do Senhor é o que é importante. Bom, a primeira coisa que é importante e que também se torna urgente nas nossas vidas. O que nós temos que buscar? Tudo isso vai estar fundamentado em buscas. A primeira coisa que é importante para todo ser humano, independente da sua religião, independente da sua crença, todo ser humano precisava mirar os seus olhos para este alvo, que é de suma importância para todos nós. Que alvo é este? Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Então, a coisa mais importante para mim e para você, priorize o reino de Deus. Mateus capítulo 6, versículo 33, Jesus fala: mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas nos serão acrescentadas. Tem muitas pessoas que estão correndo atrás das demais coisas. Nós precisamos priorizar o reino de Deus. O que é mais urgente para você? O que é mais importante para você? O urgente de hoje talvez não seja o importante de amanhã, mas o que é importante para você hoje, com certeza vai te satisfazer no dia de amanhã. E quando você prioriza o reino de Deus, você está buscando o que é mais importante. Mas eu friso que o reino de Deus não só é o mais importante, mas ele também é o mais urgente. Por que eu digo que ele é o mais urgente? Porque nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos. Jesus, ele contou uma história interessante para os seus discípulos. Ele disse que havia um certo homem, ele plantava, ele colheu, ele viu que a sua plantação produziu muito, ele recolheu muitos grãos, os seus celeiros eram pequenos, e diz a Bíblia que Jesus relata para os seus discípulos que aquele homem colocou no coração: eu vou construir
grandes celeiros para poder estocar aqueles grãos, para estocar toda aquela colheita. Aí, no final da história, Jesus disse: louco, hoje mesmo pedirão a tua alma. Ou seja, ele não estava priorizando o que era mais importante, ele estava priorizando o que era urgente para ele. O que era urgente? Está juntando riquezas, ajuntando alimento, ajuntando nos seus celeiros, entendeu? Para poder suprir as suas necessidades. Mas a necessidade maior que ele tinha era necessidade espiritual. Ele não conseguia enxergar isso, porque não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então nós precisamos primeiro priorizar com urgência o reino de Deus, porque o reino de Deus é o mais importante que nós precisamos buscar. Jesus contou uma parábola também interessante. Ele fala que um homem, ele descobriu um tesouro no campo. Aí ele foi, vendeu tudo que tinha e comprou aquele campo. Por que ele comprou aquele campo? Ele comprou o campo porque havia um tesouro naquele campo. Então ele priorizou o que era mais importante para ele. A Bíblia fala que aonde estiver o teu coração, aí também está o teu tesouro. Ou o contrário, aonde estiver o teu tesouro, aí também estará o teu coração. O nosso tesouro tem que estar no reino de Deus. Quando o nosso tesouro for realmente o reino de Deus, o nosso coração também vai estar no reino de Deus. E aí sim, nós vamos buscar com urgência e vamos colocar como prioridade, como mais importante, a busca do reino de Deus. Aleluia! Amados, priorizar o que é mais importante. Primeiro ponto, priorize o reino de Deus. Abra mão de todas as coisas. É tempo de nós buscarmos o Senhor. Eu disse que nós temos que buscar o que é mais importante, mas o reino de Deus se faz tanto importante quanto urgente. Olha só o que Isaías, no capítulo 55, versículo 6 fala: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto Ele está por perto. Nós não sabemos quanto tempo de vida nós temos aqui na terra, mas nós sabemos que nós precisamos colocar o nosso coração no tesouro maior, que é o reino de Deus. E quando nós fazemos isso, nós vamos deixar toda a preocupação, toda a correria, toda a agitação de lado. O que aconteceu com Marta? Marta estava agitada, porque ela estava centrada no que era urgente. Em contrapartida, Maria estava centrada naquilo que era mais importante. E aí, olha só as palavras que Jesus diz para Marta e depois diz para Maria. Para Marta foi uma repreensão. Jesus disse: Marta, Marta, você está tão agitada, está tão preocupada. Irmãos e irmãs, eu sei que todos nós passamos por níveis de preocupação. Todos nós vivenciamos uma realidade diferente um do outro. Talvez você esteja passando por uma prova que eu não estou passando. Talvez eu esteja passando por uma prova que você não esteja passando. Mas nós não podemos de forma nenhuma permitir que as preocupações da vida venham roubar o nosso foco, venham roubar a nossa visão, venham roubar o alvo maior, que é buscar o que é mais importante, que é o reino de Deus. Jesus repreende Marta. Marta, Marta, você está muito preocupada. Quantas e quantas pessoas estão preocupadas, vivendo, movidas pela preocupação, ansiosas, estão vivendo movidas pelas circunstâncias negativas. Sabe por quê? Porque não estão priorizando o que é mais importante. Talvez você esteja passando por prova no seu lar, na sua casa, com seus filhos, com seu marido, provas financeiras, prova de saúde, mas não permita que isso venha roubar a sua visão do que mais é importante, que é buscar o reino de Deus. Tira toda a preocupação, lança sobre o Senhor,
Olha só o que Pedro fala, 1 Pedro capítulo 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Deus cuida de nós. Sabe quando que ele cuida? Quando nós priorizamos o que é importante e deixamos aquilo que nós achamos que é urgente de lado para segundo plano. Mas em contrapartida, a Bíblia fala que Jesus ele fez um elogio para Maria. Quantas Martas nós temos por aí? Quantas pessoas andando preocupadas, agitadas, atribuladas? Mas nós sabemos que tem Marias também no meio. Talvez sejam menos, talvez sejam poucas Marias, poucas pessoas que têm a atitude de Maria. Mas a Bíblia fala que Jesus, ele fez um elogio para Maria. Maria escolheu a boa parte. A boa parte é priorizar o reino de Deus, é buscar o que é mais importante, deixar aquilo que nós achamos que é urgente de lado e priorizarmos o que realmente é importante. Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária. Uma coisa só é necessária. Será que coisa só é essa? Foi o que eu citei para vocês aqui o texto, Mateus 6,33. Mas buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. Aí as outras coisas não serão acrescentadas. Mas Jesus completa dizendo, mas uma coisa só é necessária. Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Quando nós escolhemos o que realmente é importante, o Senhor nos dá graça para que aquilo permaneça conosco. E tem muitas pessoas que estão correndo, agitadas, preocupadas como Marta, estão preocupadas com o aqui e agora, com o urgente, que depois que conquista, vai chegar à conclusão de que aquilo era supérfluo, era efêmero, era passageiro, que outras coisas mais importantes estavam por vir e não foram priorizadas, e que de repente não serão conquistadas porque o tempo foi envidado, o tempo foi, enfim, gasto ali naquilo que era urgente, que achava que era importante, mas que no fundo só serviu para roubar o nosso tempo. E nós precisamos ficar atentos com relação ao tempo. O tempo está voando, como se diz as pessoas. O tempo está voando, irmãos, e é uma realidade. Antigamente o dia parece que demorava a passar. Hoje você acorda, está na hora do almoço, você almoça, está na hora de deitar. Principalmente pessoas que trabalham o dia todo na agitação, na correria. O tempo está voando, e a Bíblia fala que nos últimos tempos o Senhor, Ele iria remir o tempo ia diminuir por causa dos escolhidos. Então nós estamos vendo que o tempo está se abreviando, e é por isso que nós precisamos priorizar o que é mais importante. Primeira coisa que é mais importante, o reino de Deus. Lá em Colossenses capítulo 3 fala que se nós já ressuscitamos com Cristo, então vamos buscar as coisas do alto. Nós não podemos de forma nenhuma ficar presos nas urgências da vida, nas necessidades que a vida nos impõe. Deus sabe que nós precisamos, mas nós temos que priorizar o que realmente é importante. O segundo ponto que nós precisamos priorizar como importante da nossa vida: a nossa família, a nossa casa. Nós precisamos dar mais valor para a nossa casa, dar mais importância para a nossa família. Nós precisamos, sobretudo, supervalorizar a nossa família. Eu disse para vocês que nós estamos inseridos num contexto: terra, nações, Brasil, depois estados, Minas Gerais, cidade, Belo Horizonte, capital, Belo Horizonte, bairros, Cardoso, onde nós estamos centrados. Mas cada um de nós temos a nossa casa.
cada um de nós temos a nossa família. O Senhor, Ele sabe da necessidade coletiva de todos nós, mas Ele quer tratar pessoalmente, individualmente, com cada um de nós. O Senhor pode olhar lá dos céus, no seu trono, e ver bilhões de pessoas. Eu creio que estamos aproximando a 9 bilhões de pessoas, 9 bilhões de habitantes aqui na terra. Mas ainda assim, lá dos céus, o Senhor olha e vê a necessidade individual de cada um de nós. Ele sabe de você, mãe, que tem clamado pelos seus filhos. Ele sabe de você, esposa, que tem clamado pelo seu marido. Ele sabe de você que tem clamado por uma cura, por um milagre. Ele sabe de você que tem orado, tem buscado por algo da área financeira, uma provisão, uma prosperidade, uma porta de emprego. Então, Deus, mesmo sendo tão grande, tão poderoso, Ele opera no pessoal, no individual. E é justamente por isso que Ele entrou na casa de Marta e Maria. E Ele entrou ali para nos mostrar a importância da família. Então, o primeiro ponto mais importante que nós precisamos priorizar, colocar em nível de importância, número 1, o top, é o reino de Deus. O segundo é a nossa casa, a nossa família. Porque nós podemos até tirar uma experiência com o momento que nós estamos vivendo, que é um momento atípico. Eu nunca fiquei tanto tempo com a minha família quanto eu tenho ficado nesses dias. E não é porque não tem nada para fazer, não, tem muita coisa para fazer. Mas Deus tem me permitido ficar mais tempo com a minha casa, na minha família. Eu não sei quanto tempo que eu me reunia, eu, minha esposa e meus 2 filhos. Esses dias praticamente nós estamos sempre juntos. E não é porque meu filho, ele sofreu um pequeno acidente e ele está parado em casa, não. Entendeu? Mesmo antes, mesmo ele trabalhando, nós estávamos sempre juntos. Estamos ficando mais tempo juntos. É por isso que nós precisamos priorizar também a nossa casa, a nossa família. Sabe por quê? A nossa família é o porto seguro. Todas as pessoas podem te abandonar, mas você vai encontrar um seguro na sua casa, na sua família. Mesmo que você me diga assim, mas pastor, porque você não conhece a minha família é toda desestruturada, minha família não tem nada de organizado, não tem nada de unidade. Mas esse não é o projeto de Deus para as nossas vidas, não. O projeto de Deus é família reunida, família abençoada. Salmo 128, ali você encontra o protótipo da família de Deus, o protótipo da família feliz, o protótipo da família perfeita. Diz que o homem é bem-aventurado, porque ele teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. A sua esposa é como, olha só, diz a Bíblia, é como uma videira frutífera, que produz vida. E diz a Bíblia que os seus filhos estão assentados à roda da sua mesa. Então, ali você encontra o protótipo da família perfeita. E é isso que Deus quer para mim e para você. Porque não existe nada impossível para Deus. Mesmo que não haja hoje unidade, mesmo que não haja comunhão entre a sua família, mas essa não é a vontade do Senhor. Por isso nós precisamos priorizar, colocar em nível de importância a nossa casa, a nossa família. Ore pela salvação da sua família, ore pela libertação da sua família. A Bíblia fala que Josué, ele, depois de um certo tempo, todas as famílias de Israel, eles começaram a se afastar de Deus, começaram a perder o temor do Senhor. Aí Josué se levanta e diz: olha, vocês têm que fazer uma opção, têm que fazer uma escolha. Eu e a minha casa, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Lá em Atos capítulo 16, no versículo 31, diz: crer no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa, tu e a tua família. O projeto de Deus é salvar toda a nossa casa, toda a nossa família. Aleluia, glória a Jesus. Terceiro ponto que nós precisamos priorizar:
Com este ponto eu encerro a mensagem. Recapitulando. Primeiro, o reino de Deus. Top. Primeiro lugar. Buscar o reino de Deus em primeiro lugar. O que é buscar o reino de Deus? Deixa eu voltar. O que é buscar? Vocês estão buscando o reino de Deus. Vocês estão aqui presentes. E vocês que estão nos acompanhando de casa também. Vocês estão buscando o reino de Deus. É o primeiro passo. É o pontapé inicial. É estar interessado pelas coisas de Deus. É você não viver alienado, descrendo de que um dia nós vamos partir desta e vamos ter que prestar contas para o autor da nossa vida. Buscar o reino de Deus é se interessar pelas coisas de Deus. É você procurar fazer uma avaliação pessoal. Não faz avaliação dos outros, não. Faz pessoal. Se os outros não querem andar com Deus, se os outros não querem buscar a Deus, eles vão ter que prestar contas individualmente. Faz uma avaliação pessoal, um autoexame. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, diz o apóstolo Paulo, 1 Coríntios capítulo 11. Examine-se a si mesmo. E faça uma separação entre o que é bom e o que não é bom. Entre o que é santo e o que é profano. Entre aquilo que agrada a Deus e aquilo que não agrada a Deus. Isto é buscar a Deus. O segundo ponto é: priorize a sua família. Priorize a sua casa. Abençoe a sua casa. Ore pela sua família. Ore pelo seu marido, pela sua esposa, pelos seus filhos, seus pais, irmãos, primos, tios, avós. Ore pela sua família. Deus tem um projeto na família. Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então Deus quer abençoar todas as famílias da terra. Terceiro ponto, nós precisamos priorizar a nossa vida pessoal. Cuidados pessoais. Primeiro, busca Deus. Segundo, prioriza a sua família. Terceiro, tenha cuidado pessoal. Quais são os cuidados pessoais que nós precisamos ter? O apóstolo Paulo fala para o jovem Timóteo. Ele diz assim: olha, cuida de ti mesmo e da doutrina. Cuida de ti mesmo e da doutrina. Nós precisamos cuidar de nós. Às vezes nós cuidamos de tantas pessoas, nos preocupamos com tantas pessoas, mas não cuidamos de nós mesmos. Por exemplo, você tem orado por você mesmo? Às vezes nós oramos pelas pessoas: Senhor, abençoa fulano de tal, abençoa a casa, abençoa a família. Mas você tem orado por você mesmo? Você já viu? A Bíblia fala sobre um jovem. Ele orou por si mesmo. Ele fez uma oração. E diz a Bíblia que ele se tornou mais nobre do que os seus irmãos, porque ele fez uma oração. A oração de Jabez. Já viram lá? Está lá em Crônicas. Ele fez uma oração. Deus mudou a vida de Jabez. Sabe qual foi o primeiro pedido que ele fez? Senhor, me abençoe. Que o Senhor me abençoe. Ele estava preocupado com ele também. Ele preocupava com a sua casa, com a sua família, mas ele cuidou de si mesmo, do seu cuidado pessoal. Aí ele completa dizendo o seguinte: que a tua mão seja comigo, pedindo a proteção de Deus. Bênção e proteção. Você tem orado por você mesmo? Você tem se colocado diante do Senhor, sabe, se consagrado, pedindo a Deus para realmente confirmar sobre a sua vida o plano, o projeto e o propósito para você nesta geração? Nós precisamos fazer um exame pessoal com relação à nossa caminhada cristã. Olha o que você encontra lá em Isaías capítulo 38, no versículo 1. Você vai encontrar Deus dando uma palavra dura para um rei. E quando aquele rei recebe aquela palavra, o rei Ezequias, o profeta Isaías fala: põe a tua casa em ordem,
porque certamente morrerás. Nós vamos pegar só o primeiro ponto aqui, ó. Põe a tua casa em ordem. É o cuidado pessoal, irmãos. Nós precisamos buscar o reino de Deus, precisamos cuidar da nossa família, mas nós precisamos cuidar de nós mesmos, cuidar da nossa caminhada cristã, cuidar para que nós não venhamos a nos afastar dos caminhos do Senhor, que nós não venhamos a nos desviar nem para a direita nem para a esquerda, mas que os nossos olhos estejam voltados para o Senhor, o autor e o consumador da nossa fé, Jesus Cristo. Então cuide de você mesmo, olhe por onde você tem andado, olha com quem você tem andado, olha o que você tem falado, olha o que você tem ouvido, olha o que você tem visto. Tudo isso influencia na sua permanência ou não na presença do Senhor. Então nós precisamos deixar algumas coisas que nós achamos que é urgente de lado e priorizar o que realmente é importante. Primeiro, o que é mais importante? O reino de Deus. Segundo, o que é mais importante? A nossa casa, a nossa família. Terceiro, o que é mais importante? A nossa vida pessoal. Faça isso e com certeza Deus vai continuar te abençoando abundantemente em Cristo Jesus. Amém? Que Deus nos abençoe para que nós possamos em tudo agradar o coração do Pai. Amém? Aleluia. Glória a Jesus.